Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso Imagem é Tudo podcast. Hoje a gente está com 2 convidados incríveis, mas já adianto, se você não viu a primeira parte, corre lá, que o programa está incrível. Eu sou a Gisele Albuquerque. Eu sou Kátia Nasser, somos consultoras de imagem e estamos aqui com Pedro Lima e Cris Luquete. Voltamos ao nosso papo, né, da primeira parte do programa. Da semana passada. E a palavra agora, nesse nosso novo formato, é diversidade. Vou ler o que significa. É a presença e valorização das diferenças entre as pessoas, seja de origem, cultura, raça, gênero, idade, orientação sexual, classe social, religião, habilidades físicas, crença, entre outras. E já quero começar a perguntar para vocês o que diversidade significa para você na prática. Bom, vou falar assim bem rápido. Para mim, diversidade é o poder. Eu vou dar um exemplo do nosso programa da semana passada. É o poder hoje na Farm conseguir comprar uma camisa. Porque ela não imprime diretamente um gênero. Entendeu? Hoje a gente pode ir na Farm e trazer uma peça para usar mesmo masculina. Ou a Kátia, que antes não se identificava, hoje ela consegue. Então, para mim, isso é a ideia de diversidade, né? Esse novo momento, estou dando exemplo da Farm que a gente está aqui hoje, Cris, de atingir um número maior de corpos, de estilos, né? De pessoas mesmo, isso é diversidade. Cris. Nossa, responsabilidade responder isso depois do Pedro. Você é a profissional da área, eu sou apenas aqui um falastrão. Diversidade na prática, ela tem muito a ver com respeitar e abrir espaço para todos, de uma forma profunda e abrangente, assim. A diversidade, quando ela acontece, ela não é da boca para fora. A diversidade, ela precisa de desconforto, porque ela tem quebra de paradigma social, sim, na construção dela. Ela tem a ver com uma escuta sincera, honesta e com a coragem de reconhecer o que a gente não sabe. Então, isso é na prática. Eu vivo no trabalho, porque eu tenho um time diverso, menos do que deveria, e no caminho dele ser o quanto eu gostaria e acredito. Mas diversidade, ela é uma responsabilidade grande, ainda mais no lugar que eu ocupo e numa empresa que tem um impacto tão grande, com tantos funcionários, com tantas pessoas, falando de moda, falando de autoexpressão. A diversidade é coisa séria. Seríssimo. E eu quero trazer uma polêmica sobre a diversidade. Que em muitos lugares a gente vê as pessoas forçando a barra para a diversidade sem olhar, às vezes, os verdadeiros talentos, que a gente também não pode desperdiçar isso, né? Então, se aquela pessoa é boa, então independe da crença, da cor, do que ela acredita. Eu preciso ter ela na minha equipe, eu preciso ter o Pedro cantando ali, sem pensar nessas coisas. Eu acho que muitas empresas estão fazendo alguns movimentos, e aqui pessoas que representam elas, para defender esse tipo de coisa. Não, a gente precisa abraçar a diversidade e não estão deixando de lado as outras coisas que são muito importantes. Quem que realmente vai acrescentar aqui no meu time que não seja tão diverso? E por isso que eu acho que, de repente, você não tem esse time ainda tão coeso, porque vocês pensam muito sobre, possivelmente, a diversidade, mas o talento também da tua equipe lá que você deve construir diariamente. Então, é polêmico o que eu digo. A gente viveu um letramento muito grande nos últimos anos dentro da Farm. Então, assim, diversidade que não tem compromisso de inclusão não é diversidade. Tá. Então, quando a gente constrói um time diverso, a gente precisa pensar no longo prazo como é que a gente constrói repertório estético para aquelas pessoas, como é que a gente transforma a nossa forma de trabalhar em equidade, sai desse olhar da igualdade, que ele é um lugar raso,
e entende o tamanho do desafio e as diferenças de cada talento para a gente chegar lá no lugar que a gente deseja. Então, hoje, assim, a gente traz para o time trabalho de pesquisa, a gente traz gente que fala de arte, para a gente ir, porque, na verdade, assim, a gente que trabalha com moda trabalha com o olho e com a sensibilidade. Só que essas coisas, para você desenvolver, você precisa de um certo conforto social, né? Para abrir espaço para você olhar para essas coisas que elas não fazem parte de uma construção de sobrevivência. E aí, para isso, a gente precisa construir oportunidade para falar de arte, para falar de cultura, para trazer repertório estético, para aí sim a gente ir formando esse time. Sim, eu não tenho, e isso é muita responsabilidade que eu vou falar, assim, eu não tenho a pretensão de comparar as pessoas e de ter todo mundo no mesmo lugar, mas certamente a diferença de vivência traz para o nosso resultado, para o jeito que a gente faz, coisas extraordinárias de verdade e visões muito diferentes que a gente normalmente construiria num time que não tem tanta diversidade assim. Não, eu super acredito. Complementa, Pedro, para não perder o raciocínio. Mas o que eu... Ficou emocionado, notei isso. E, na verdade, o que ela está falando é muito legal ter essa conversa nesse lugar, porque a gente está falando de dois universos, né? Sim. A Cris é uma mulher, sim, mas ela é uma mulher branca, uma mulher que hoje ocupa uma posição interessante, né, de poder, né, que comunica com outras pessoas, que cria coisas para que a gente consuma. Isso é muito importante. Mas a gente precisa entender que as oportunidades que a Cris teve na vida dela, que os pais dela criaram para ela, que os avós dela criaram para ela, possibilitou que talvez ela chegasse nesse lugar. O que dificilmente uma mulher da mesma idade, de outra classe social, de outra cor, vamos ser claros, não teve a mesma escola, os mesmos acessos aos cursos, a esse financiamento que talvez sua mãe deu, aquele curso bacana que você pôde fazer em Nova York. Eu não sei, não conheço teu currículo, sabe? Mas, infelizmente, a gente vive num país que o dinheiro, ele diz, sim, quem você vai ser, né? Nesse momento. Né? Então, se eu tenho dinheiro... isso é engraçado, porque você conhece uma galera da Zona Sul que sempre morou lá e todos estudaram na mesma escola. Todos fizeram o mesmo curso. Você vai na Barra? Não, pô, você formou onde? Ah, me formei. Mas e a galera que não teve esse acesso? E aí eu vou voltar agora para essa realidade da diversidade que ela falou. Como que eu vou chegar numa empresa desse tamanho, querendo uma vaga, sei lá, de qualquer coisa, de gerente, sei lá, um cargo de poder, né, de direção, não sei. Ou nem precisa. E vou dizer, o meu currículo, escola pública, eu não tive ainda a possibilidade de fazer um curso tão relevante, ou fiz uma faculdade online, porque eu precisava trabalhar, entendeu? E não tive... A gente tem que falar a verdade que, infelizmente, a diferença de uma faculdade online, uma presencial, o aproveitamento, ele é diferenciado, porque você não está ali trocando, né? Então, assim, eu acho que quando foi criado e obrigado, né, essa questão da diversidade ser inclusa, é mais para você, de fato, trazer a vivência dessas pessoas para dentro desse ambiente, porque essa vivência é extremamente importante. Você, melhor do que ninguém, sabe falar. Mesmo porque uma pessoa, um artista que muitas vezes deve vir de periferia, de outras vivências, traz uma visão que nenhum de vocês que não tiveram essa vivência vai ter. Isso soma muito para os produtos. E, ao mesmo tempo, esse artista, esse profissional que veio de uma outra vivência, aprende, tem possibilidade de evoluir ali, de talvez agora ter empresas que não só incluem esses profissionais, mas também criam possibilidade de eles fazerem cursos de aperfeiçoamento, né? E acaba capacitando esses profissionais para, de fato, irem adquirindo esse tal currículo que a gente pede aí, né? Tem que ter o após, tem que ter o currículo X, o curso em tal lugar, porque sem dinheiro você não faz essas coisas. E se as empresas estão sempre na mão da classe
né? Se os cargos de poder ficarem sempre na mão da classe que tem maior poder aquisitivo, justamente porque eles estão melhores preparados, vamos dizer assim, em questão de currículo, porque claramente estudaram em instituições melhores, o mundo nunca vai girar, né? Porque sempre vai ser assim. Quem não teve acesso a uma educação, né, que precisa ser, né, honesta, vamos dizer assim, você não vai conseguir alcançar nunca um cargo de... Vai sempre ser assim. Os que têm grana vão seguir nos cargos melhores e os que não têm vão sempre ser subordinados. Então, a diversidade, para mim, nesse momento, cria, ainda estamos no início, eu acredito, muito no início. Existe aí uma dívida gigantesca, uma reparação histórica absurda, mas eu ainda... É uma iniciativa, Sim. né? Um começo. E isso é muito bacana. E eu falei só de racial. A gente está falando agora de... A gente pode falar de inúmeros temas. A gente pode falar da classe LGBT, por exemplo. O caso das trans, das travestis, que quando você olha para uma travesti, você fala, não, ela não vai trabalhar numa empresa. A gente enxerga ela como um serviço de prostituição. E hoje você vê um corpo desse, que é marginalizado, e sempre visto em ambientes como prostituição, trabalhando em companhias de importância e autoridade no mercado, você vê que, de fato, a coisa em algum momento está mudando. Tá. Né? Então, acho que a diversidade, respondendo essa questão de, às vezes, defender alguém que não tem um currículo tão incrível, mas está sendo colocado ali, e eu acho que a justificativa é essa. Não, e o trabalho tem que ser feito, né? Eu acho que é muito importante, porque realmente, eu lembro que eu tinha uma amiga negra, ela falava, Gi, você já foi ensinada a ser abordada por um policial? Eu nunca fui. Então, cada um tem uma verdade, igual você falou, mas tem algumas empresas que, ao invés de estudar e trazer todo esse processo, como que eu posso trazer essa diversidade, ser positiva, para contribuir externamente, mesmo sendo uma coisa obrigatória, mais dentro aqui da produção, elas estão meio que só numa coisa da modinha, de número. Que foi por isso que eu falei da coisa da polêmica. Porque apenas o toque que você trouxe, ele traz inúmeras Números, porque sim, vão ter empresas que vão estar só cumprindo ali o número. Precisamos de quantas pessoas negras temos, quantos deficientes temos, quantos... E a verdade não é essa, não porque você é precisa estar ideia. preparado para receber. Exatamente. Né? Você precisa estar preparado para receber essa diversidade. Assim como as escolas para as crianças especiais, autistas, o quanto que é importante. Eu tenho uma amiga que tem um filho, ela fala, mesmo com dinheiro, ou seja, para você ter acesso às melhores escolas, hoje ainda no mundo de hoje não se está preparado para receber. Não está. É um assunto que a gente ficaria aqui até amanhã, mas eu vou passar para o próximo porque o assunto é a diversidade. Você já se sentiu excluído ou julgado por causa da sua aparência, corpo, cabelo, cor ou forma de se vestir? Calma, Pedro. Essa pergunta é para você, você vai ter que responder. Vou esperar você responder. Vai ter que beber um gole d'água. Bebe porque eu quero também falar, eu quero que a Cássia também fale, se já teve algum processo. Eu já respondi que nunca. A gente não acredita, a gente quer ouvir. Olha só, eu já. E algumas vezes, mas tem uma que é muito emblemática. No comecinho, assim. Não tive o privilégio de estudar fora. Quem sabe agora, o meu trabalho vai me dar esse privilégio. Mas assim, a primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha 19 anos. E aí, e a primeira vez que eu viajei a trabalho, eu tinha 23 anos. E eu fui para São Paulo pesquisar. E me falaram que eu tinha que conhecer a Daslu. Daslu era uma multimarca. Conheço. Não, é legal falar. É ótimo. Ela já fechou, não existe mais, mas era tipo assim, uma super referência de luxo no Brasil. E aí eu fui lá conhecer a Daslu. Peguei um táxi e o cara virou para mim e falou assim, vou te deixar aqui na porta. Só que as pessoas só entravam na Daslu de carro. Então, eu fui andando a rampinha da Daslu inteira para chegar na loja.
Eu era numa época que cabelo enrolado não era maneiro. Temos isso também, né? Tem, assim, É, tem esse recorte. E aí, quando eu cheguei na porta, que eu entrei, eu falei, gente, esse lugar aqui não é para mim. Então, assim, foi super desconfortável. Foi uma visita inesquecível. Foi um aprendizado enorme de adequação. Dali pra frente, foi só pra trás. Exatamente. Um aprendizado enorme de adequação. E um entendimento também de que não são todos os espaços que estão preparados para lidar com as diferenças. Não mesmo. Então, foi uma experiência emblemática. E aí é uma experiência que está relacionada à moda, que está relacionada a essa coisa toda do vestir e da imagem. Então, assim, foi difícil para mim. A gente não tem muito tempo, né? Que o Shopping Cidade Jardim só entrava de carro. Eu morava... Já pode entrar agora sem carro? Porque pra mim isso é novo. Não tinha... Não tem acesso. Não, mas Não aí tem. hoje tem o Uber que facilita, mas era... Porque o ônibus não para lá Não, mesmo. o ônibus não para. Mas alguma, aí quando criaram um shopping, você está falando de um negócio que tem muito tempo, criaram um shopping voltado para os condôminos, né? ali. O pessoal que mora ali e tudo, tá tudo bem, não tem problema. E eu trabalho. Não tem. Eu sempre erro. Olha, eu morei em São Paulo 10 anos. Eu sempre erro aquela entrada. Ali para até nave espacial. Mas não tem acesso. Não. A pessoa, hoje a gente tem a facilidade de ter acesso aos aplicativos, mas e eu lembro que eu trabalhava, não tinha Uber ainda, eu trabalhava ali perto, quando na minha outra vez que eu morei em São Paulo, e aí o pessoal, não, inaugurou, vamos almoçar e tal. Só que eu até tinha a carro da empresa, eu falei, vamos de carro. As 3 pessoas não quiseram ir, porque falaram, não, vai ficar todo mundo olhando pra gente, não, lá é shopping de rico, lá é não sei o que, ou seja, eles criaram isso já para dizer, não vem mesmo. Tá Porque, fazendo na o que verdade, aqui, não querida? deveria nem ter acesso para externo, mas como é um shopping, precisa. E eu lembro que a gente passou em algumas lojas, em algumas marcas que eu não vou citar aqui agora, as vendedoras, elas olhavam pra gente, você não tem o que comprar aqui. Eu andava bem vestida, tá? Eu trabalhava numa empresa grande também, estava arrumadinha e não estava de qualquer Você jeito, estava não. arrumadinha. Eu estava arrumadinha, mas Aí não estava... elas não consideraram. Aquele nível, aquele padrão. Aí a gente fica pensando, isso o quê? Tem 15 anos. Não tem 15 anos. O Shopping Cidade Jardim não tem 15 anos. Quando você pensa. Ou tem 10 ou 12, eu não sei exatamente. Depois a gente vai colocar aqui na legenda para eu colocar a informação correta, porque foi uma história que veio na minha mente. Mas as vendedoras da loja olhavam pra gente e a gente foi almoçar. A gente almoçou, tá? A gente almoçou no lugar, a gente vai saber os restaurantes e tal. Foi 2 carros de pessoas, de funcionários. Mas algumas pessoas não fizeram, as vendedoras olhavam e falavam, quem são esses ETs aqui? E o mais legal nesse recorte é que você está falando das vendedoras. Pessoas de classe social, muitas das vezes, inferior. Mas que foram treinadas para isso, né, Pedro? Que foram, exatamente. Que foram treinadas para agir. Mas a gente também não vai muito longe, que eu vou dar outro exemplo maravilhoso, que já que é para polemizar, estamos aqui. Uma cliente entrou para comprar a famosa Birkin, né? Que todo mundo almeja, a grande maioria do mercado de luxo, que é aquela bolsa da Hermès, que você tem que ter um cadastro, você tem que ter primeiro eu vou lá, vou comprar um colar na Hermès. Você não entra lá se você tiver dinheiro para comprar direto. Eles querem ter um relacionamento. Foi o que eles se manifestaram recentemente nas redes sociais. Porque teve uma polêmica que alguém comprou uma bolsa e revendeu. E aí, por causa do mercado de luxo agora, como assim? Eu vendi a bolsa para a Cris. O que o Pedro está fazendo com a bolsa? O Pedro não é nosso cliente BIC. Tá vendo? Você quer pegar emprestado mesmo? O Pedro não é nosso cliente BIC. É isso, gente. E aí eu conheço uma mulher com poder aquisitivo de comprar 50 Hermès. Ela entrou não tinha nenhuma, mas entrou para comprar para a cunhada. Porque a cunhada ia fazer aniversário, a cunhada tem, ou seja, a cunhada é cadastrada para ter. E ela não tinha nenhuma peça da Hermès, porque não é a marca que ela gosta de outras do mercado de luxo. Não venderam. E aí ela me contando isso. E que aí ela falou, mas como não tem para vender? Como que tem que pedir, encomendar? Como que tem não sei? Começou a fazer um monte de perguntas.
Eu tive aqui com a minha cunhada e ela gostou da bolsa e eu queria presentear ela de aniversário. Ah, quem é essa cunhada? Ah, a cunhada é a Kátia. Ah, tá, a Kátia é a nossa... Ela teve que preencher um formulário, porque depois a cunhada ia ter que dar uma autorização que aquela bolsa realmente ia para a cunhada. Então, assim, isso aconteceu agora, há um ano atrás. Então, ou seja, a gente ainda tem... Isso, para mim, não é objeto de desejo quando a gente pensa trazendo a coisa da diversidade. Isso não é... isso transforma num objeto de desejo que todo mundo quer. Não. Você não consegue viver uma experiência... A experiência que eles pensam que eles proporcionam para as pessoas, que precisa comprar... Consciência social, Tem umas outras palavras aí, que eu diria. E alguns palavrões. Mas, Aí vai ter um pin alguns aqui. palavrões. Mas isso aí, essa história você já tinha me contado e indignação é o mínimo, né, que a gente escuta sobre isso. É surreal. E é engraçado que o Brasil é isso. Né? O Brasil é isso. O Brasil é alguém aqui passando fome e alguém brigando porque não consegue comprar bolsa de 500 mil reais. Porque não tem cadastro. Não tem Como que eu tô de helicóptero aqui e eu não posso comprar uma bolsa? É uma coisa... Fora de propósito. Você já se sentiu excluída, cara? O Pedro, eu quero que seja Nossa, o último. sim. Bom, eu tenho uma que é mais rápida, vamos dizer assim, né? Que eu entrei numa loja de maiôs e biquínis há muito tempo atrás e que a vendedora falou, não tem para você. Ou seja, você não precisa nem estar entrando para porque eu era gordinha. Eu era mais gordinha. Não temos peça para você. Tipo, não adianta nem você olhar. Eu não sabia se eu ia comprar para alguém, enfim. E quando eu era criança, né? Porque eu sou de uma família humilde e eu estudava numa escola que era paga pela empresa que meu pai trabalhava. E então era aquela coisa, né? Aquelas pessoas todas que iam passar férias na Disney, né? E eu ali naquela situação. E eu fui convidada para levar a bandeira do Rio de Janeiro na escola, no desfile cívico. E a mãe, presidente da Associação de Pais e Mestres, tirou a bandeira da minha mão para dar para a filha dela. Porque quem é? Kátia na fila do pão, não é? Para estar levando... Eu não era nem bolsista, porque a empresa do meu pai pagava a escola. Só não era da mesma Só que classe, eu não, né? Então, por aí você já vê, né? E é cruel, é né? coisa bom. Quando eu era criança, é papo de psicólogo. É até hoje ou já foi eliminado? Já resolvi isso, graças a Deus. Porque é isso que causa as pessoas. Sim, claro. Mas essa do maiô e biquíni, eu já era adulta, né? Não tem para você aqui. Maiô e biquíni para você aqui não tem. Que também é o que eu falo. Sempre tive muita dificuldade para comprar. Né? Primeiro, quando eu era muito magra, que eu pesava 51 quilos, mas eu tinha muito seio. E naquela época não vendia separado. Então não tinha como. Uma calcinha pequena e um sutiã enorme. Esquece. Então eu, desde sempre, vesti maiô, mesmo sendo magra, em função disso, né? E assim foi. Aí depois eu engordei, tive filho, engordei, aquela coisa toda. Né? E aí já não achava mesmo, né? Então é muito difícil. Algumas marcas de biquíni, de maiôs e biquínis me atendem, outras não. Então essa questão, né? É sempre essa dificuldade de você achar alguma coisa, principalmente quando você é plus size, quando você está um pouquinho acima do peso, enfim. Tudo é motivo, né? Foram essas duas experiências. Alguma que te marcou assim demais, que nem o psicólogo hoje conseguiu esperar? Ai, gente. Não, assim, como são muitas camadas, eu podia falar uma por cada tema. Como o tema aqui é imagem e estilo, vamos falar sobre uma discriminação, talvez, nesse sentido. Eu, depois que algumas coisas aconteceram na minha vida, eu comecei a ter alguns excessos, né? Eu digo que a arte fez isso comigo e possibilitou muitas experiências incríveis e agora me possibilita a oportunidade de criar esses espaços para outras pessoas. Então, em algum momento da minha vida, eu me mudei para a Zona Sul, para morar em Copacabana. E logo na semana que eu
me mudei para esse prédio muito legal, enfim, muito bem localizado, Zona Sul do Rio de Janeiro, o sonho, né, de muitas pessoas pela facilidade, né, falando assim, porque como o programa passa no Brasil todo, só para vocês entenderem que além de ser o cartão postal do Brasil, né, e do Rio de Janeiro principalmente, é um lugar que o conforto de vida funciona melhor, porque as coisas são próximas, né, perto do aeroporto, tem mercado próximo, metrô. Todo e aparelho urbano funciona para aquele você lugar. faz coisa a pé, você não precisa ter carro, propriamente dizendo. E para quem trabalha com arte e viaja muito, precisa estar rápido em aeroporto, em outros acessos do Rio de Janeiro, morar ali funcionava muito, né? Então eu me mudei para esse prédio. E um belo dia, eu estava voltando da rua, fui, sei lá, numa farmácia, eu não me lembro de onde eu voltei. E quando eu fui entrar no elevador, o porteiro me olhou e falou assim, você vai aonde? Aí eu falei, eu vou subir então, porque o elevador de serviço é o outro. Aí eu... Oi? Não, porque esse elevador aqui é o social. Então, assim, você tem que... Sabe, quando o pessoal tá um pouco mais arrumado, um pouco mais... Eu olhei pra cara dele de novo e eu não tava... Eu vivo num mundo... Porque, assim, esse tipo de coisa, ele só acontece quando você sai da sua bolha, vamos dizer assim. Porque quando você mora num lugar onde todo mundo vive igual, não tem essa... Você não está acostumado. Esse racismo, como é que eu diria, discriminação, ela acontece fora ali do teu... Porque na tua tribo, no teu bairro, todo mundo é igual, vamos dizer assim. Então, existem outros problemas, mas não esses, assim, de que vai pegar elevador, ou se veste assim ou Y, porque tá na mesma classe, vamos dizer assim. E eu tava saindo dali, então eu nem computei o que estava acontecendo. Eu só não entendi. Eu falei assim, não, mas eu não tô vindo da praia. Porque eu sabia que se eu tivesse vindo da praia, era o elevador de serviço para não estar molhado. Aí ele me olhou assim, aí eu meio que fui chamando o elevador e... Quando eu cheguei no 12º, que é onde eu morava, eu falei... Você entendeu o que aconteceu? Peraí. Não, eu fiz exatamente isso. Falei, ué, peraí. Aconteceu, tipo, porque... Sério? E eu... Aí você fica naquela... Eu desço e tipo... Ou eu... E aquilo eu fiquei com isso um tempo. Falei, mas gente... me mudei pra Zona Sul. Né? Os contos não são... Tipo, bem-vindo. Não são mentirosos os contos, porque eu lembro de uma entrevista da Elza Soares que ela não podia, né, pegar os elevadores. Elza Soares. Não pegava os elevadores, né, não. E aí eu falei, gente, mas eu tô em 2022. Isso foi agora. Como que alguém... E é muito louco, porque geralmente as pessoas que estão ali nessa linha de frente para fazer, muitas das vezes, não é a socialite. Às vezes é um porteiro nordestino, entendeu? Que também é alvo de inúmeras discriminações e etc. Mas foi treinado, foi, né, ensinado a entender e fazer dessa maneira. Então, essa é uma das vezes que eu sofri... qual é a palavra que você usou? Discriminação? Não, excluído. Ou julgado, Ele quis mostrar que eu não, embora eu tivesse poder aquisitivo para estar ali naquele espaço, eu não fazia parte dali. Né? E foi a forma dele, de fato, transmitir essa mensagem, mas eu entendi que os espaços, eu ocupo qualquer espaço, o espaço que eu quiser, e eu entendi mais ainda agora que o espaço que não me derem eu crio. E é isso, é exatamente isso que eu tenho feito cada vez mais. A Orquestra Mulher de Cidade é um exemplo disso. Né? Se ninguém criou esse espaço, eu crio esse espaço para que eu possa ocupar e deixar que outras pessoas também ocupem. E é a mensagem que eu quero deixar para todo mundo, né? E é engraçado falar de exclusão, porque mulher que não foi excluída, pode ser loira, pode ser do cabelo liso, pode ser do cabelo cacheado, pode ser plus size ou magra. Em algum momento... A gente não teve, não foi foi valorizada ali, né? pelo nosso talento. Verdade. E tem isso, né? Eu loira, olho verde. Minha família é humilde, nunca tive acessos, mas não me imprime. Não é. E já fui discriminada por acharem que eu não poderia ter competência de assumir aquilo ali. Ou de algum chefe desses de modelo antigo achar que é o famoso
jantar, teste de sofá, funcionaria para uma promoção. Já que você é bonitinha aqui, lourinha, novinha, vem cá, vamos resolver. Então, o quanto que... Eu nunca fui uma pessoa muito passiva, meu marido fala que eu nasci na época certa, porque se eu tivesse nascido na época lá atrás, ia ser muito pior. Eu sempre fui de ter fala, de reclamar e de me expor, independente para essas pessoas. Mas já poucas pessoas me fazem chorar na vida, mas já chorei por isso. E você falar, poxa, eu não estou sendo valorizada, tá olhando... Eu sou capaz, Eu sou capaz. Não é isso. E a gente, mulher, passa por esse tipo de discriminação, certo. Mas vamos mudar isso. Estamos mudando. Vamos tentar fazer uma corrente aí. Vamos. Isso é legal. Você tinha certeza que era capaz. Isso é muito incrível. E o iPod faz você acreditar que você não é Que capaz. você não é capaz. As primeiras vezes eu me coloquei nessa posição. Será que realmente? Mesmo conhecendo e dominando todo o assunto proposto, né? O trabalho proposto. Será que realmente é? Inúmeras vezes. Viver uma vida assim é bem, né? Complicado. Bem Mas desafiadora. A gente vai amadurecendo e vai entendendo o nosso espaço, né? O que a gente quer. O nosso lugar no mundo. O nosso lugar no mundo, onde você quer ocupar. Sua imagem reflete quem você realmente é ou quem esperam que você seja? Essa segunda parte tá assim mesmo, de arrepiar. Beber água, respirar fundo. Olha só, a minha imagem reflete quem eu realmente sou, mas ela é carregada do lugar que eu ocupo. Sim. Porque essa posição de diretora de estilo, ela era uma posição que eu sempre quis, mas que eu achava que não seria minha. E eu sou de uma geração diferente da sua, um pouquinho. Será? Depois a gente descobre isso. Será? Vamos trocar as identidades para olhar. Vamos trocar as identidades. E aí, assim, eu levei muito tempo para me enxergar merecedora desse lugar que eu ocupo hoje. E aí eu precisei, durante muitas vezes, disfarçar a minha origem, disfarçar, pensar nas minhas amizades, pensar nos lugares que eu frequentava, pensar onde eu ia colocar foco e atenção. E aí hoje eu falo isso numa segurança do privilégio que o meu trabalho me deu e da posição que eu... E aí essa segurança, ela também é fruto de um trabalho, mas que são coisas que eu confesso que eu fico insegura até de falar, de parecer tipo assim, agora ela vai falar. Então, assim, então eu acho que esse lugar da liberdade, ele, que eu falei no outro bloco, né, que o estilo ele vem de um lugar de liberdade, ele vem, no meu caso, de um conforto de ser eu mesma, de abraçar a minha história, de ter um lugar que eu possa me expressar com tudo que a história tem de bom, que foi importante para ela ser do jeito que ela é hoje. Então, sim, já precisei disfarçar muito. Hoje eu não preciso disfarçar mais, mas a gente fica catando aquela menina que a gente tentou disfarçar um dia, né? Então, mas hoje tem conforto. Tem conforto, tem terapia, tem privilégio, tem um monte de coisa que... Tem um monte de coisa que vai ajudando a gente. Mas já precisei, sim. Já precisei bastante. Quer respirar, Pedro? Eita! Essa liberdade realmente ela
ela não existe, né? A gente está buscando. Né? E é claro que eu já precisei várias vezes e preciso até hoje mascarar várias coisas. Né? E isso é desumano. Para provar coisas que eu não preciso provar, mas eu preciso mascarar através do meu carro, mascarar através do meu celular, que tem que ser igual ao do meu contratante, senão ele acha que o meu cachê não vale. Eu não posso pagar um cachê tão alto se você não vive na mesma classe social que eu. Não é possível. Você não tem um carro tão bom, se todos os seus shows fossem com esse cachê, você teria a vida tal. Entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Então isso não justifica, entendeu? Então tem alguma coisa errada, não vale. Se eu não viajar para tal lugar e não mostrar a foto que eu tenho, como estar lá, eu não faço parte do lugar X, eu tenho que aceitar Y coisa. Estou falando bem, então é claro que a gente, principalmente sendo quem eu sou, a arte de fato me sequestrou, porque eu não fazia isso, eu trabalho desde 14 anos, vocês conhecem a minha história. Eu já trabalhei com tudo que vocês imaginam, desde 14 anos. E eu não seria artista. Eu já sabia que cantava desde a época de igreja. Vocês sabem que eu tenho uma origem no lar evangélico. Hoje não sou mais, mas tenho essa origem. Mas sempre soube que arte não é coisa para pobre e preto. A arte é coisa para quem tem dinheiro. Para quem o pai pode pagar um bom curso, que logo em seguida vai te botar numa malhação, uma novela das 6, das 7, das 8, enfim. Arte, gente pobre, periférica, tem que tentar fazer um segundo grau, se conseguir, pensando num nível muito já organizado, né, de uma família pobre, fazer uma faculdade, que muitas vezes era administração, que dava muitas possibilidades, e um concurso público, talvez, um concurso público. Essa conversa é muito confortável, vamos dizer assim, porque todos nós, embora estejamos nesse momento, em algum momento bem distante dessa realidade, que foi muito difícil lá atrás, eu posso falar porque nada aqui eu pareço um ET, porque vocês também, embora a Caixa tenha vindo de uma escola muito incrível, porque o pai trabalhava numa empresa e podia pagar, senão também, né? Não teria, com certeza. Então, a gente sabe dessas realidades. E eu me vejo, sim, hoje tendo que mostrar através de coisas que talvez para mim não façam nenhum sentido. Né? Não faz sentido muitas das vezes fazer ou adquirir ou mostrar que estou em tal lugar, mas faz parte do game. Né? E se eu não estiver no game, a gente não participa. Né? Ter que mostrar... E é aquilo que eu falo, com isso gera-se... Por isso que muitas das vezes a gente gera esse complexo de impostor. Né? Será mesmo que... Porque as pessoas fazem você acreditar que, tipo assim, não vou dar isso para ele fazer, não faz sentido, né? Não combina. Mas, falando de cada vez mais, hoje eu tô com 36 anos, agora eu já te contei. Tenho 36 anos, caminhando para 37. Pela primeira vez na minha vida, na minha história, enquanto ser humano mesmo, eu começo a me enxergar de outra forma. Eu falei para vocês isso da outra vez. Pela primeira vez em 36 anos, né, eu começo a me enxergar como um homem com boa aparência, bonito, começo a ter amor com essa figura, porque nunca foi ensinado, eu nunca fui ensinado que eu era bonito, ou que eu era interessante, essa parte sempre foi esquecida. Se vocês pegarem um paralelo meu no The Voice, sobre toda a minha história no The Voice, falam sobre tudo, menos sobre essa... Ninguém nunca nem perguntou se eu era gay ou não, pra você ter ideia. Uma coisa que pergunta para qualquer pessoa que está começando, porque não interessava essa parte sexual, essa parte... voltada para esse assunto. Eu sempre tive essa sexualidade morta, porque eu não era uma figura que padrão ou bonita, ou que despertava esse interesse. Então eu amadureci achando isso, que eu não era uma pessoa, um homem atraente, um homem bonito. E a gente vai, nesse momento, estou falando isso para vocês, porque nesse momento, aos 36 anos, eu me vejo com esse princípio de liberdade, onde muitas das vezes, tendo que fingir em alguns ambientes algumas coisas, mas tentando, na maior parte do tempo, ser quem eu sou. Entendeu? Sim. Tentando... Nessa hora que eu preciso fingir alguma coisa, eu tô ligado ao meu PJ. Entendeu? Mas na vida PF, eu tento, pelo menos, me cercar de pessoas que gostam de mim, a rede de apoio que realmente me apoia, que te respeita, que me enxerga. Entendeu? Então,
É isso, falei um monte de coisa, nem sei se respondi. Maravilhoso. Você acha que a tua imagem reflete quem você realmente é hoje? A minha imagem hoje reflete quem eu sou, com certeza. Eu acho até como concordo muito com o que a Cris falou, né? Porque a gente passou tanta coisa já, né? Reprimido, né? De não poder ir numa festa porque não tinha roupa. Principalmente as festas da minha escola, né? Que eram festas maravilhosas. Eu não tinha roupa para aquelas festas. As minhas roupas eram Natal e aniversário. Parou, chegou. Então, hoje, eu tenho essa liberdade. Quando eu falo, eu me visto realmente com o que eu sou, como eu sou. Porque eu me permito hoje, é como se fosse um grito de liberdade, né? Então, eu super me identifiquei muito com a fala da Cris nesse sentido, e hoje eu realmente me visto como eu realmente sou. Eu sou esposa de um homem executivo, né? E algumas vezes, algumas pessoas esperam que eu seja algo diferente, que hoje eu tenho liberdade para não ser, e comentam às vezes até de um sapato que eu estou repetindo. Para você ver como que as pessoas, uma coisa que a gente vende muito, né? Que roupa é para se usar. Roupa é para repetir, roupa é para usar, sim. Como diz Kátia, roupa para a vida toda. Roupa é para a vida, sua. mesmo que não seja para nossa, porque a gente acaba doando, né? Ou vendendo em brechó hoje, muito comum. Então, roupa é para a vida, né? Mas então, muitas vezes eu vejo que as pessoas esperam que eu esteja num lugar que elas entendem que é o ideal. Porque você é a esposa do fulano. Nossa, esse sapato, tipo assim, nossa, esse sapato de novo, só faltou falar isso, e vai ser 10 vezes aquele sapato. E nós, na nossa profissão também, esse podcast, ele tem muitas linhas de frente, como vocês estão vendo, Pedro já conhece um pouco muito mais da nossa história, mas de trazer essa coisa do excesso da futilidade, do pertencimento da imagem. A gente precisa estar adequado à nossa essência, né? Exatamente. Do que eu sou para onde eu quero chegar. E claro, a gente faz essa adequação de momentos, não é uma roupa de casamento que eu vou de chinelo num casamento para ser desrespeitoso, porque a gente acaba sendo desrespeitoso. Mas as pessoas também intitulam muito consultoras como uma coisa fútil, esperam que a gente esteja com uma bolsa de marca de luxo, esperam que a gente viaje que não seja para Búzios ou que seja para a Europa, né? Coisas desse tem tipo. esse tipo de cobrança. Porque você é consultora, então, e que você tem que estar sempre com roupa nova, sempre. Só que a ideia não é essa. A ideia é exatamente o contrário, que você, claro, consuma de uma forma consciente, assertiva, né? Mas que repita a roupa assim. Isso é um pouco cansativo, né? Que crie, né, oportunidades com as próprias roupas, né? Então, essa é a ideia. Respirando para a próxima. Agora, você vai falar depois, mas é direto para a Cris. A Farm tem se mostrado uma marca conectada com o seu tempo. Como vocês pensam e trabalham a questão das diversidades? Você já falou muito, mas a gente vai falar das coleções. Nas coleções e na comunicação da marca. Essas coisas só aparecem como verdade se acontece de dentro para fora. Então, eu acho que quando o consumidor percebe a Farm como uma marca com esse compromisso com a diversidade e com a inclusão, que são duas coisas diferentes. Sim. Diversidade não é inclusão, e inclusão depende de um trabalho profundo. Dá mais trabalho ainda, porque a inclusão ela fala da consistência. Eu acho que a diversidade e o exercício da inclusão dentro do processo de trabalho naturalmente provoca a gente a fazer uma coisa nova. Provoca a gente a chegar num lugar diferente, num resultado outro. Então, eu acho que qualquer empresa hoje, para estar conectada com o tempo, que fale de comportamento, que não se exponha a pessoas produzindo, que são pessoas diferentes, ela não vai conseguir esse resultado de dentro para fora. Porque, no final das contas, para trabalhar com roupa sem estar conectado com a emoção, faz pouco sentido, assim, não é a proposta da Farm como marca. Então, isso que você percebe tem a ver, de fato, com o que acontece dentro.
Tem gente tem gente com muitos olhares dentro da marca. Mas, assim, poderia ser muito melhor do que é. E ainda bem, porque senão que tem espaço para a gente se movimentar para algum lugar. Mas a gente tem a gente já recorreu a algumas coisas. A gente já fez parceria com expressões culturais diferentes da nossa, com pessoas diferentes de outros universos. Então, essa é uma forma de dialogar interessante, porque a pessoa vem com muito repertório e a gente também, e tem uma coisa de alimentar e aprender junto. Eu acho que, do ponto de vista de comunicação, a gente traz para o time uma galera diferente. Aí, quando você acompanha, tem um projeto de estágio, que é um projeto de estágio, a gente traz uma galera nova para construir comunicação. Então, eu acho que isso tem a ver com a nossa abertura e o nosso desejo de se transformar como empresa. É óbvio que a velocidade com que isso acontece e os meandros dessa transformação, eles não são simples, não é trivial. E aí eu estou falando isso porque a gente está aqui num espaço que ele é público e aberto, que é a internet. Então, com muita consciência de que tem coisa para ser melhor do que é. Mas isso é resultado desse trabalho que vai acontecendo dentro. Pedro, você trabalha a diversidade na tua marca pessoal? Nos meus projetos, vamos dizer assim? Total, né? Até porque a arte, ela caminha com isso, né? A arte é um veículo que nos obriga a ocupar esses espaços e a fomentar, mais do que ocupar, a fomentar esses espaços. Eu tenho, como eu já contei, eu venho de uma família de mulheres, e uma dessas mulheres da minha família é surda, minha tia Sandra. Desde os 5 anos de idade, ela me ensina Libras. Então, na minha família hoje, eu sou a única pessoa que fala Libras, que se comunica com a minha tia. Então, eu já começo com essa inclusão, diversidade dentro da minha casa, porque eu já estou acostumado a ver desde criança, mesmo sem entender, que as pessoas não são iguais. E eu comecei a aprender isso, né? A comunicação, que é uma coisa que para mim e para vocês é simples, porque a gente abre a boca, o som sai e comunica, e para ela não. A comunicação dela é diferente. Então, hoje, com a cultura, eu tenho mais ferramentas e posso criar, sim, espaço. Então, em cada trabalho que eu faço, cada projeto que eu desenvolvo, de alguma forma a gente tenta inserir. É fácil? Não. Não é fácil. Principalmente porque a gente trabalha com coisas grandes, vamos dizer assim. Eu vou organizar um show. Eu preciso, de praxe, já organizar a parte de diversidade na equipe e de acessibilidade também, porque a diversidade ela também vai incluir a acessibilidade de pessoas com capacidade reduzida, de mobilidade reduzida, né? Às vezes tem pessoas que são cadeirantes ou que são cegos, e tudo isso também incluir esse pessoal também é diversidade. Claro. Né? Então é um trabalho muito grande, difícil. E eu tento colocar isso sempre no meu trabalho. Nem sempre eu consigo, porque a gente está muito atrelado à verba, vocês sabem disso. Né? Eu sou um fazedor de cultura e dependo, né, do que a gente tem ali no momento, mas eu sempre busco, sim, ter mulheres Agora, finalmente, eu consegui trazer mulheres para a orquestra e tal, me propondo muito isso. Não para bater a meta, sabe? Não vai funcionar melhor ou pior a sonoridade, mas eu preciso ter essa representatividade, sabe? Porque as mulheres também são instrumentistas, são, né? E também estão Precisa aqui. ter essa junção, né? E eu preciso que as pessoas que venham, que o meu trabalho é principalmente para isso. O meu trabalho sempre vai ser voltado para inspirar você a fazer parte daquilo, ou querer fazer aquilo. Porque foi assim que eu virei clarinetista, né? Muitos anos atrás. Eu fui num lugar que tinha uma orquestra, uma banda, eu falei, eu quero fazer parte disso. Me apaixonei por aquilo. E a minha ideia é essa. Então eu quero ter pessoas que, de várias formas, formatos, que vão inspirar esse público a querer fazer aquilo,
né? E dar continuidade a esse trabalho. Então, eu sim, me preocupo muito com isso, tento. E concordo, é muito difícil. E é muito difícil para a Farm, uma empresa do tamanho que é. Imagina para quem está ali pensando e muitas das vezes idealizando tudo sozinho e só compartilhando ideia, e é difícil. Mas a gente precisa caminhar porque nós somos diversos. Né? Somos muito diversos. Queria que você comentasse a dificuldade também da diversidade na consultoria, das pessoas que são diferentes mesmo e que acham que não precisam ou não teriam acesso ao nosso trabalho. A gente tem essa dificuldade principalmente com as pessoas que são plus size, né? Porque elas acham que elas não são merecedoras, porque, sempre, vamos deixar para depois, né? Eu preciso emagrecer um pouco. Não vou ter dinheiro para... Não vou ter dinheiro, eu não vou poder pagar, enfim. Mas não é nem por isso, são sempre desculpas porque acham, porque estão acima, né, do peso, não podem fazer, né? Não têm o direito de fazer, porque nada vai ficar bem, porque não vai ficar bacana. E não é isso, né? Não é isso. A gente sempre também se depara com esse tipo de coisa. Eu queria falar com vocês das mulheres da vida de vocês, os dois com casas de mulheres, antes da gente ir para a última pergunta. A Cris, quando mandou para a gente o relato, falou que a mãe mesmo, né, fazia as roupas sua, e queria que você contasse um pouco, e o Pedro depois falasse um pouco dessas mulheres da vida, o quanto que elas inspiraram vocês a chegar aonde vocês estão hoje. Eu imagino que seja essa... é emocionante, né? Vai chegar nesse momento que a gente está aqui nesse bate-papo, o quanto de mulheres diversas tinham, com certeza, mas que tinha ali o amor envolvido. Eu demorei bastante tempo para entender que todo esse cuidado que a minha mãe tinha de fazer a roupa para gente, ou para uma apresentação da escola, ou para uma festa, ou para ter uma roupa igual a dela, todo esse movimento, eu levei muito tempo para entender que isso era afeto. Porque também vinha de um lugar da falta de recurso. Sim. Então, conforme o tempo vai passando e que a gente vai se acolhendo na vida, a gente vai abrindo espaço para entender que existem outras formas de afeto. Então, a minha mãe, ela sempre costurou, a minha avó costurava, fazia crochê, bordava, era muito talentosa com as mãos. E a minha mãe, ela sempre costurou, comprava aquela moda moldes, ficava ali tentando tirar o molde, eu via ela esticando a roupa e tirando o molde ali. E eu comecei a fazer roupa para as minhas bonecas. E eu dizia que eu não ia fazer moda, que eu ia fazer direito. Então, e eu gostava muito. Então, assim, eu me divertia vendo minha mãe se arrumar para o trabalho, porque ela também sempre trabalhou fora, apesar de enquanto meu pai era vivo, a família ser super contra e achar que ela tinha que ficar em casa cuidando de filho. Falou assim, não, tem que trabalhar, vou trabalhar. E aquele momento da minha mãe se arrumando também sempre foi um ritual muito importante. Então, e hoje eu trago para o meu trabalho esse significado todo da roupa, que passa por afeto, que passa por terror, que passa por, sim, pertencimento, que passa por fazer careta pro vídeo, que passa por uma construção de segurança mesmo. A roupa, ela ajuda a gente a ser olhado, ela ajuda a gente a pertencer aos espaços, ela tem um papel emocional muito grande. Então, todo esse cuidado que minha mãe teve comigo, ele extrapola na minha relação com a roupa. Assim, até hoje eu me divirto, eu tenho um prazer enorme de vestir, de brincar. Tipo,
Dizem que o futebol, para os meninos que gostaram muito de futebol, o brinquedo que fica, né? O meu brinquedo ficou a roupa, porque eu costurava ali as roupinhas das minhas bonecas, eu desenhava, mas eu achava que aquilo, eu sempre achei que moda não era para mim. Era brincadeira. Era né? brincadeira. Que como é que eu ia trabalhar numa coisa que eu gosto? Não é possível. Precisava de um trabalho que me mantivesse. Queria fazer concurso público. Ah, óbvio. Agora entenderam a sua origem de maneira alguma. Moda. Isso. Pois é. Vou virar Dona Maria da costura. Exatamente. Não, não Eu pode. não quero essa realidade. Imagina. Então, assim, foi muito importante viver nesse espaço, viver nesse lugar. E a minha mãe fala, minha filha, você tem que fazer o que você gosta. Ela fala isso pra mim, mãe, eu não posso, porque meu pai era referência de estabilidade, grana, recurso. E aí, quando ele foi embora, eu era bem pequena. E ainda bem que a gente tinha uma casa. E a minha mãe teve ali que dar o jeito dela para dar conta de tudo. Então, isso foi muito, muito importante para eu estar nesse lugar que eu estou hoje. Ter uma mulher do meu lado falando que eu podia fazer o que eu gostava. Ter uma mulher do meu lado que me ajudou a olhar para a roupa, para um pedaço de tecido, com uma possibilidade de inventar uma possibilidade que não tinha. Então, assim, eu sempre botei e tirei muita roupa. Então, e isso hoje é o meu trabalho, né? E aí ver as pessoas podendo entrar na farm, encontrando, independente de qualquer coisa, se encontrando e se sentindo bem com a roupa, é a parte mais maneira do meu trabalho. Imagina. É muito legal. Eu fico muito feliz. E aí, Pedro? Cara, é muito louco isso, né? A gente ser criado por mulheres já é algo por si só magnífico. Né? Vocês são, não tem o que falar. A minha família é muito especial. As mulheres da minha família são muito especiais, porque eu hoje tendo esse olhar, o que você falou, a gente precisa entender, amadurecer e enxergar como o mundo funciona para a gente validar coisas que a gente não entendia. E eu me sinto muito assim, você está até envergonhado às vezes, porque ser adolescente, né, e ser um adolescente numa família pobre é muito difícil, porque você não entende, né? Você muitas das vezes não entende por que você não tem, por que você culpabiliza, responsabiliza. Muito, né? Eu preciso culpar esse adulto responsável. Porque eu não posso ter o brinquedo do momento, eu não posso estar na escola do momento, sabe? Fazer o rolê do momento. E depois que você cresce, que você é adulto e você vê que realmente, primeiro de tudo, é difícil ser adulto, e você começa a entender como o que não parecia afeto, preocupação, amor era. Né? A minha família é muito unida, vamos dizer assim. Minha avó teve sete filhos, né? 5 mulheres. E minha avó, hoje, mais madura, minha família nunca foi de contar tristezas. Isso me fez, hoje, entender que, muito por causa, para que a gente não passasse por isso. E as histórias que eu cresci escutando, e que a gente ria porque era comédia, hoje eu escuto e falo, meu Deus, o que vocês passavam, sabe? A minha tia me contava brincando que inventava comidinha com plantas do quintal. E eu falo, gente, vocês passavam fome. Isso é uma história de fome. E ela nunca me contou dessa maneira, né? Dessa maneira pesada. E era isso, sabe? E fora outras piores do que essa. E eu cresci, minha mãe é mãe solo desde que eu me entendo por gente. Meu pai não me criou, me registrou, mas nunca casou com a minha mãe. Então eu cresci num lar onde a minha mãe sempre esteve ausente. Isso, por muito tempo, dificultou muito a nossa relação, né? Porque a relação se constrói com presença. E minha mãe não me buscava na escola. Por muito tempo eu fui o aluno número 1 das escolas, era aplaudido no final do ano, mas minha mãe estava lá. Quem era minha tia, minha mãe nunca me buscava, não tinha essa coisa. Então, assim, eu fui entendendo que eu não podia dar trabalho para que minha mãe não fosse chamada, porque ela não ia conseguir. Doméstica. Faltar um trabalho. E
Então, assim, tudo que eu costumo dizer que eu aprendi a ser homem com os exemplos das mulheres da minha família. E eu descubro hoje, cada conversa que eu tenho com a minha mãe hoje, com as minhas tias, eu vejo que eu não sei nada, que eu não imagino mesmo o que elas passavam, sabe? As histórias que eu vejo nos filmes, que eu vejo nessas coisas, elas passaram todos e estão ali, sempre trabalharam, sempre. Eu não posso seguir, porque eu vou chorar. E eu não sou igual a você que chora e para. Eu vou chorar aqui. Fico sorrindo. Não, eu choro. E aí, histórias difíceis. E com isso, elas nunca estiveram preocupadas de fato em se eu tenho 1 milhão na conta ou se eu vou ter um salário mínimo e vou ser feliz. Isso nunca foi passado, sabe? Então, quando eu sempre trabalhei desde 14 anos porque eu entendi que eu tinha que trabalhar por sobrevivência, mas no momento em que, de fato, eu decidi ser artista, ninguém falou, olha, você não pode. Ó, eu nunca tive uma palavra negativa em relação a isso. Eu posso não aparecer na Globo e só fazer show na minha cidade, se for, o apoio é igual. O orgulho delas nisso é igual. Isso, para mim, é o que é especial, é o que me dá força e me ensina a ser homem, me ensina a ter compromisso. O compromisso de ser homem, para mim, eu enxergo dessa maneira. Então, o que eu aprendi com essas mulheres? A ser responsável, a ser trabalhador, a ser honesto, sabe? A você ser protetor. Eu sou extremamente protetor e eu vejo que elas são assim, entendeu? E por mais diferente que eu me ache da minha família, no final do dia eu olho e falo, eu sou igual. Né? Porque foi daí que eu aprendi esses grandes valores que não tem outro lugar que você aprende a não ser ali. Né? Elas são incríveis mesmo. Me estressam muito, mas elas são incríveis. Mulheres. Entendeu? Elas são incríveis, mulheres. cada uma da sua maneira. E... Eu pensei, estamos... mas eu também não quero falar. E eu não assim, tenho- a gente vai ter que muito. terminar. Eu não quero. um Tá assunto- muito um assunto bom o muito- papo. Mas falar sobre mulheres, penso na minha mãe, toda a referência de vida que eu tenho. Tudo que ela me ensinou, não tive tantas, mas foi a única. Também sempre me incentivou de eu ser o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse. E aí, prefiro não continuar, porque eu preciso fazer a próxima pergunta. Ó, a gente tem aqui uma última pergunta para fazer para vocês. Que está acabando o programa. Passa muito rápido. Passa rápido. Qual que é a relação que vocês têm com a imagem pessoal? Que pergunta de terapia, né? Deixa a Kátia responder. Vai, Kátia. Não tem um GPT, né? Ajuda e fala qual é a relação que você tem hoje com a sua imagem pessoal. Eles vão respirando. Eu tenho uma relação muito bem resolvida, né? Sei exatamente o que eu quero. Consigo me olhar no espelho e me ver como eu realmente sou, né? Porque eu coloco tudo para fora através da forma de vestir, da forma como eu me comporto, da forma como eu falo com as pessoas, né? E a imagem está voltada para tudo isso, né? A forma como você trata o outro, né? O teu tom de voz, o teu comportamento, enfim. Então, eu sou muito bem resolvida com a minha imagem, né? Claro que o meu trabalho, né? Tudo que eu aprendi sobre o meu trabalho me auxiliam todos os dias. Não é fácil, Não. né? Porque às vezes a gente, a primeira pergunta que a gente fez, né? O que você pensou para escolher esse look? Não é fácil você escolher um look para vestir, né? Você tem que ter um olhar crítico, você tem que saber exatamente para onde você vai, com quem você vai encontrar, né? Hoje, por exemplo, pensei num colorido por causa de vocês. Então, assim, tudo tem que ser muito pensado. A Gi pensa até para ir na padaria no que ela vai vestir. Então, o meu trabalho me ajudou muito a me deixar bem resolvida com a minha imagem, né? E eu quero ouvir vocês. A minha
imagem pessoal hoje, ela é resultado de tudo que eu venho aprendendo de mim. E um exercício enorme de ficar bem na minha própria pele. Então, eu acho que eu tenho, sim, uma boa construção de imagem, porque eu trabalho com isso. E aí a gente vai aprendendo muito como é que o nosso corpo funciona, qual é a melhor roupa, como é que a gente organiza o colorido perto do rosto. Tem um monte de coisas que passam desapercebido por mim, por conta dos anos que eu tenho de intimidade com a roupa. Mas, sem dúvida, é uma imagem cuidada, por conta da minha experiência, da minha relação com a roupa. Mas eu acho que vai ser uma coisa que eu vou estar o tempo inteiro construindo, porque eu adoro mergulhar aqui dentro para descobrir o que tem, como é que é. Então, é uma imagem bem construída pela minha experiência, mas que vai estar sempre em transformação. Isso é verdade. Para de descobrir À medida que a gente vai amadurecendo, cada vez mais a gente vai modificando isso. E você, Pedro? É exatamente o que ela falou. Eu acho que nesse momento, eu já tinha respondido isso para vocês antes, nesse momento da minha vida, que eu me olho e me aceito, né, e fico de bem, começo a me ver, né, porque nem sempre se olhar, você se vê. Eu estou muito de bem com a minha imagem. Claro que eu pretendo mudar muitas coisas, porque a gente amadurece, precisa, né? Mas o que ela falou é incrível. Quanto mais a gente mergulha e se descobre por dentro, mais você mostra isso do lado de fora. E a ideia é essa, que eu siga com a terapia indígena, para que essa imagem ela siga alinhada com o que realmente eu pretendo comunicar, né? E eu já entendi, um exercício constante, que eu não sou nada, né? Nós não somos nada, nós estamos. Né? Então, nesse momento, eu estou confortável com a minha imagem, eu consigo me enxergar de forma carinhosa, de forma acolhedora, né? Por conta de me conhecer cada vez mais que você se conhece, que eu acho que também é a resposta da sua pergunta que você falou. Quanto mais você se conhece, menos você se preocupa em mostrar quem você é. Né? Menos você se preocupa em maquiar algo sobre você. Então, a maturidade traz muito isso. E eu ia falar sobre isso. E quanto mais maduro você fica, menos amarras você vai manter na sua vida. É verdade. E a minha intenção é seguir nesse caminho. Que a maturidade, de fato, não me traga só acúmulo de idade, números e rugas, mas me traga essa liberdade. Que a gente entende que a gente nasce para viver numa sociedade que nos prende o tempo todo, enquanto criança, adolescência é horrível, né? Aí vem, tudo, você não pode ser nada. A gente vê que o mundo ele foi feito para isso. Não pode ser mulher, não pode ser gay, não pode ser gorda, não pode ter cabelo liso, não pode ter cabelo... A gente cresce tentando sobreviver mesmo, e se encaixar em tudo. E quando você atinge uma maturidade, você vai falando, cara... Não é sobre se encaixar. Não é sobre se encaixar, tipo... Não, e eu tenho uma filha pequena, né? Então, quando a gente pensa nessa coisa, quando você diz essa coisa da liberdade, a mãe fala, não, você não vai sair de fantasia. A criança bota um colorido, ali a gente já está travando a criatividade do outro, porque o mundo é isso, né? O mundo parece que é isso. A gente precisa o tempo todo ocupar espaços e a gente cresce e amadurece acreditando nisso. E quando chega na maturidade, você fala, por que eu fiz isso tudo? Não era nada disso. Eu estou muito mais confortável agora, eu estou muito mais em paz. A verdade é essa, muito mais em paz sendo quem eu sou, me olhando e falando, eu sou isso aqui, eu estou feliz com o que eu sou. Para quem pode estar feliz com o que é, né? Porque às vezes você faz tanta coisa em prol disso, que você chega na maturidade e você não se orgulha do que você se tornou. E que bom que a gente está em paz com isso, que bom que toda essa história que a gente construiu, hoje nos deixa confortável para olhar no espelho confortavelmente e falar, que bom que eu estou aqui e vou continuar mergulhando, né? Vou continuar tirando esses esqueletos do armário, porque verdade. eles estão interessantes, né? Eu vou me conhecer cada vez mais. Então, a minha relação hoje é essa. E muito obrigado por vocês me ajudarem a construir isso de verdade. Isso foi um divisor na minha vida, ainda é. Ai, a gente fica bem feliz, Pedro. Feliz de participar desse momento seu. É maravilhoso. E o
programa A foi gente te totalmente ama. emocionante. Ai, gente. Pena que acabou. Vai sair sem camisa. Vai sair. Já começa a tirar. Já começa... Pena que acabou, gente. prazer, Olha, que foi maravilhoso conversar com vocês, a gente ter essa troca. A gente aprendeu muito. A gente sempre aprende muito, né, Gi? Bem, maravilhoso. E, Conhecer mais a Cris, né? A história dela. O Pedro já é um. mas olha, vocês não podem perder esse episódio, nem a primeira parte, muito menos a segunda parte, que está imperdível mesmo, Verdade. né? Muito obrigada, gente. Depois coloca o nosso Obrigadão. arroba, né, Cris? Claro, claro. É, Não, se alguém quiser contato, Pedro, já fala pra gente. Tem vários, gente. Vamos falar Então um só, fala e lá você um pega só. todos. Tem o arroba pedrolima.oficial e na bio tem o perfil da orquestra e tem também o perfil da Pedro Lima Shows, que é a produtora. Então, E lá você me você, acha. Cris, se alguém quiser se conectar com você, Então, lá no Instagram, @CrisLuquete. tá ótimo. vamos colocar os arrobas na tela para O nosso é arroba Imagem é tudo consultoria. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.